Tá de Minas é a Copa do Mundo X que tá pegando fogo, que moleque. Isso, moleque. Estamos mais uma vez juntos. Feitosa Brothers, moleque, melhor do que Castro Brothers. Até porque era muito difícil ser melhor que aquilo. Moleque, até porque né, fazer melhor do que piadas sem graças que todos possam rir. É estar na Copa do Mundo X, onde você aprende, se diverte e, meu irmão... Se informa. Se informa. Pô, que isso, E, cara. cara, participa do maior evento do mundo, que é a Copa do Mundo, da Rússia e a Copa do Mundo no Projeto X, no Projeto que X. tem o Canarinho Pistola, que foi barrado na Rússia. Eu tenho promessa de fazer, não pode barrar o Canarinho. Não barra o Canarinho. Foi barrado mesmo, sabia Foi disso barrado. não? Cara, Como barraram assim? o Canarinho porque disseram que não podia outros mascotes que não fossem aquele lobinho Que da isso, Rússia. cara? Ele não pôde ir. Não pôde ir. Porque Então- o lobinho tremeu, peidou para o Canarinho Não, Pistola. ninguém vai dar que é o dentro modo com esse mascote. cara aqui, que não o tem cara como, já- porque ele é bolado, ele é Ele é sinistro. bolado, ele- Mas no Copa do Mundo Cheio de X, ódio. ele vai estar em todos os jogos. Todos, Mesmo todos. que o Brasil saia, ele vai estar com a gente. Sim. Vai Canarinho estar e Pistola. A gente pode mudar o uniforme, botar o uniforme da seleção vencedora no Canarinho Pistola, porque Cara, ele representa todos nós. É o melhor de todos e sempre será. E hoje é dia de fase de grupos, grupo B. Fala do grupo B hoje, galera. Cara, um grupo que é tenso, né? É. Aqui temos um embate ibérico, né? Um Verdade. embate mediterrâneo, na verdade, né, É, Gabriel? pode Porque crer. aqui tem Marrocos na parada. Pode crer, rolou né? a gerada do Mediterrâneo. Vai mesmo. ter um Irã aqui também, que é uma área Bolado. tensa, então, né? Todo um envolvimento aqui pra gente falar Sim. de uma série de aspectos bem interessantes em geopolítica, interessantes né, em história, Pois é. interessantes né, em economia, então a gente tem muita coisa aqui pra gente esse falar. grupo ficou maneiro, né? Ficou com bem Portugal maneiro, e né? Espanha no mesmo grupo aqui. O Marrocos, que também tá ali influenciado, geopoliticamente influenciado Sem por dúvida, eles, sem né? dúvida, Ficou né? interessante a Até parada. pra gente aqui, né? Que já que o intuito você já está aí ligado, né? Pra galera que não viu o grupo A, volte lá no grupo A Sim. pra você ver né, a explicação mais detalhada galera. sobre né, como funciona a Copa do Mundo X, mas só pra passar rapidamente, né? Nós trabalhamos aqui com 5 critérios, que é o PIB, o índice de Gini, o IDH, o desemprego e a exportação. A gente compara os 4 países do grupo B e os países, né, pessoal, que forem melhor nesses quesitos vão ser classificados. Lembrando que os países que marcam menos pontos na Copa do Mundo X são aqueles que se classificam, né? E como que você marca pontos? Dependendo da sua posição. Então, aí. o cara que fica em primeiro lugar no quesito, ele marca 1 ponto, fica em segundo, marca 2, fica em terceiro, marca 3, em quarto, marca 4. Isso aí. E vamos lá, Gabriel Vamos lá. Feitosa, sem mais delongas, Vamos começar começar os pelo embates. PIB. Vamos começar pelo Produto Interno Bruto. Vamos lá. Aqui, Portugal com 306 bilhões de dólares no seu Produto Interno Bruto, né? O último Isso dado. aí, isso aí. A Espanha lançando um Produto Interno Bruto bem legal, né? 1,7 trilhão. Marrocos com 155 bilhões de dólares e o Irã com 1,6 trilhão. Pô, ficou acirrado o negócio aqui, né? Né, duas economias muito ignorantes e outras bem pequenas, né? Pegando Espanha e Irã, que são top 20 do mundo, né? São Pois é. economias gigantes, né? Portugal, que é uma economia bem pequena na Europa, né? Sim. E o Marrocos, que é uma economia também diminuta ali no norte, né, da África. Claro que das economias do norte da África, ela até tem um destaque razoável né, em termos de industrialização. Portugal é uma economia hoje em recuperação, né, Gabriel? Na economia mundial, Sim. tá ali no processo de reconsolidação. Agora a Espanha, sem dúvida, é uma potência, né? E o Irã é uma potência também, né? Em termos ali de desenvolvimento no Oriente Médio, né? Então ficou aqui bem acirrado, né? Mas a Espanha levou esse critério, fica em Primeiro lugar. Irã em segundo, Portugal em terceiro e Marrocos em quarto, né? Então é 1 pontinho para Espanha, 2 para Irã, 3 para Portugal e 4 para Marrocos. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com o Gini agora, né? A gente vai ver aqui o índice de Gini, que é o índice de desigualdade social, ok? Isso aí. Pra você dar uma olhada na outra aula lá do grupo A, a gente explicou direitinho o índice do Gini, um índice legal. Dá uma olhada no vídeo que a gente tem um detalhamento bacana lá. Portugal, né, vai ficar com 33,5 de Gini, a Espanha com 36,2, Marrocos com 41 e o Irã com 37. Isso. Importante lembrar que o índice de Gini, quanto menor, mais interessante. Ou Pois seja, é. quanto menor o Gini, menor a desigualdade social e o interessante são sociedades com menores desigualdades sociais. Exatamente. Né? Então, nesse caso aqui, né, Gabriel, quem fica melhor é
Portugal, né? Menor Gini. 33,5, né? Aliás, tem um dado aí que a gente, né, quando estava pesquisando essas informações, nós encontramos que Portugal se encontra nesse momento com a menor desigualdade social da sua história, né? Está havendo lá toda uma reforma trabalhista, né? Os partidos de cunho mais social estão administrando o país atualmente, né? Eles estão fazendo lá um processo de saída pela esquerda, né? Como eles chamam, né? Tem toda uma revolução isso hoje, gera né? um pouco de críticas, mas Portugal fazia parte ali dos chamados PIGs, né? Desses países que demoraram a sair da crise de 2008 e hoje vem buscando medidas, né, de cunho dentro da social-democracia, podemos dizer assim, né? Uma esquerda democrática que vai buscar ali uma aproximação, um estado de bem-estar social, uma garantia ali de empregos, realmente trabalhismo, né? Vem estabelecendo um pouco dessa lógica. Então ficou em primeiro Portugal, né? Isso, Em segundo aqui, raspando, ficou a Espanha, né? A Espanha, que também fazia parte do PIGS, né? Se encontra, né, num quadro ali ainda, né, bastante delicado dentro da Europa, a gente vai falar daqui a pouco de desemprego, mas melhorou muito em comparação que era no cenário da crise e tem hoje um Gini mais baixo, 36,2. Depois vem o Irã, com 37 de índice de Gini, né? E o Marrocos fica em último com 41, né? Então a gente percebe aqui Portugal em primeiro lugar, Espanha em segundo, Irã em terceiro e Marrocos em quarto, né? Então Portugal, né, vencendo aqui agora, né? Então Espanha venceu um critério e Portugal venceu outro. Tá empatando o bagulho aqui, tá ficando doido. Embate ibérico aqui tá forte, né? Remontando a expansão marítima, né, galera? Vamos lembrar que são os pioneiros nesse processo e realmente tem uma expressividade econômica que se verifica até hoje em dia. É isso aí. IDH, galera. Vamos ver aqui o IDH, que quanto maior, melhor. Aqui a gente tem que lembrar que quanto mais próximo de 1, mais perfeito seria o seu índice de desenvolvimento humano. O IDH de Portugal hoje está girando em torno de 0,83, Espanha 0,88, o Marrocos com 0,64 e o Irã com 0,70. Isso aí. E aí isso coloca a Espanha com o melhor IDH do grupo, né, Thiago? É isso aí, né? Espanha ficando aqui bem perto de 0,9, né? Espanha o IDH com alto desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano que avalia escolaridade, expectativa de vida e renda per capita, né? Isso. É um indicador que é avaliado dessa forma pela ONU, né? E Portugal, né? Teve uma melhoria nos últimos anos, mas fica ainda atrás, né, da Espanha, né? E você percebe uma discrepância muito forte, né, Gabriel? Para os países aqui, né? Já, né, o Marrocos na África, né, e no Oriente Médio, que já fica aqui 0,64, já que ele é considerado IDH médio, né? E 0,70 também, que estão com níveis, né, bem abaixo do que a gente vê no padrão europeu, né? Então, uma discrepância muito significativa. Você percebeu, né? O Marrocos ele tá ficando em último em todos os quesitos, né? Sim. Isso nos mostra realmente toda essa herança da colonização africana que deve ser ressaltada sempre. O Marrocos passou ali por um processo de domínio de vários países diferentes sobre o seu território, uma grande disputa, inclusive, entre França e Alemanha no contexto da Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de questão marroquina, e é uma área geoestratégica, né, Thiago? É sempre bom lembrar que o Marrocos, por ter ali toda aquela saída para o Mar Mediterrâneo, ali na questão do Estreito de Gibraltar, né? Sempre foi uma área muito visada, né, principalmente no sentido ali, né, da navegação, pela passagem do Oceano Atlântico para dentro do Mediterrâneo. E, de fato, isso acabou levando o Marrocos a ser dominado sucessivas vezes, principalmente no século XIX, no contexto ali da Conferência de Berlim. Então, realmente, isso vai marcando o país negativamente hoje, que vai tentar se reconstruir a partir dos anos 70. Né? E, lamentavelmente, hoje, né, até pelos seus índices dramáticos de desenvolvimento humano, acaba sendo uma área de migração muito forte para a Europa, devido à sua proximidade, né? Muitas pessoas tentam ali a partir, né, de barcos improvisados buscar a Europa a partir do cruzamento do Mar Mediterrâneo, o que é uma travessia bastante perigosa, né, Gabriel? A partir do próprio Estreito de Gibraltar que você mencionou, né? Então, até hoje, de forma ilegal, é uma área, né, de travessia até em relação à Espanha, né, que tenta ali se blindar. Então, é até interessante você ver esses três países aqui no mesmo grupo, porque existem correlações ali, né, de ordem... Sim, cara, eu achei isso muito interessante. É muito interessante, Parece né? que foi combinado, Parece que foi né? combinado, Existe uma conexão histórica e política entre essas regiões, né?
Depois você pega esses 3 aqui, já foram dominados por colonização árabe na Idade Média. Sim, sim. Né, pela expansão ali da jihad muçulmana. Os califados se desenvolveram nessa área, exatamente aqui. E o Irã também tem, né, uma história ligada, apesar de ter uma etnia persa, né, mas tem um processo de domínio também por colonização árabe. Então, caramba, isso gerou esse grupo. O grupo B é um grupo, né, que tem tudo a ver os países ali que estão, né, nesse grupo. E a Globo nunca vai analisar com o Galvão Bueno isso daqui, né, pessoal? Isso só vai ver no Copa do Mundo X. Não vai. Então, né, realmente é só o Projeto X que vai fazer essa análise com você. Né? O Casão não vai fazer essa análise entre, né? Até porque o Casão dorme, né, durante o jogo. Exatamente, né? Até porque o Casão outro dia disse, né, que o Fernandinho é tecnicamente melhor que o Toni Kroos e o Modric, então realmente tá complicado, né, esses comentários do futebol, né? Pessoas que até o Projeto X vai começar a comentar futebol aí. Vamos de repente pensar nesse, né, fazer um live, né? É, aí, ó. Isso aí, de repente, que nem o Choque de Cultura fez aí, né, com o Oscar, né? Vamos pensar aí no Projeto X aí, de repente... Fazer comentários ao vivo dos jogos. Olha, falando de política, falando de história, zoando os jogadores. Olha, live aí... Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos deixar isso aí pra frente, vamos jogar isso aí pra frente. Vamos pro desemprego agora, maninho? Desemprego. Então aqui a gente começa com Portugal, ó. Aqui tem que se ressaltar, Gabriel. 7,9% de Portugal tem que se ressaltar por quê? Quando Portugal fazia parte dos PIGs, todos os PIGs tinham como característica terem desemprego acima de 20%. Todos eles. Thiago, rapidinho, só pra galera não achar que a gente tá falando de porco aqui, isso, né? Pigs. Explica pra gente aí que o pessoal tá chamando os países de porcos. Calma. Que a galera nos comentários às vezes entra numa loucura, né? Numa viagem de porque ácido. já tem um certo tempo, né? Esse termo já foi muito comentado, mas realmente tem uma galera que, né, mais nova, que ainda tá começando, né, a estudar agora na escola esse assunto. PIGs representa as iniciais de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que na crise europeia de 2009 foram tratados como núcleo da crise da região. Todos esses países, pessoal, tinham como características terem mais de 100% do seu PIB em dívidas externas, né? Todos esses países tinham mais de 10% de relação entre gastos e ganhos, né, chamado déficit público. E todos esses países, Gabriel, tinham mais de 20% de desemprego. Que é muito alto. Que é muito alto. Então, quando você vê Portugal com 7,9%, cara, esses caras fizeram uma revolução. Fizeram milagre. Né? Muito grande, muito grande. Agora, quando a gente vem para a Espanha 16%, a gente vê que a coisa ainda está bastante difícil por lá. Claro, a Espanha chegou a bater, Gabriel, na época da crise, 28% de desemprego. Então, os caras baixaram muito. E antes da crise europeia começar, eles já tinham 16%. Então, eles voltaram para o cenário pré-crise. A Espanha sempre teve uma taxa de desemprego muito alta, mas ainda é algo muito elevado. A Espanha precisa pensar mais drasticamente na questão empregatícia, coisa que Portugal parece que já resolveu bem melhor. Então Portugal já está melhor nesse quesito, né? Um avanço, né, do trabalhismo, né, mais resolvido. Marrocos está com 10,5% e o Irã com 12,1%. Então nesse critério aqui, Gabriel, quem ficou melhor foi Portugal. Menor desemprego. Menor desemprego. Em segundo lugar, Marrocos. Em terceiro, Irã. E em último lugar, a Espanha, tá? Então, Portugal aqui liderou mais um critériozinho aqui. Então, você percebe que Espanha e Portugal continuam ali acirrados nesses critérios, né? E a gente sempre tem essa característica de zoar Portugal e Espanha, né? Cloaca da Europa, né? São os países Os próprios europeus usam esse termo, né? Franceses, alemães, sim. Né? E, pô, são países que tiveram um caráter de liderança econômica durante a Idade Moderna, século XVI, XVII, até a Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma. Pô, Espanha foi o maior império, né, colonial do mundo moderno. Você lembra lá de Filipe II, que colonizou basicamente todos os continentes na época da União Ibérica. Sim. Essa decadência desses regimes, pessoal, vem muito em decorrência de uma ascensão do capitalismo inglês, especialmente franco-inglês, que no século XIX despontou. Industrialismo, né? Do ponto de vista do trabalho, desse mundo do emprego, é legal também você analisar Portugal e Espanha como países que mergulharam num fascismo muito mais longo, muito maior do ponto de vista cronológico, do que Itália e Alemanha. Mussolini e Hitler morreram no final da Segunda Guerra, porém as ditaduras de Franco e Salazar continuaram após 45. Sim. E aí, a partir dos anos 50 até a década de 60, você percebe ali esses governos muito controladores, mas que tem uma característica de aproximação com os operários.
criando leis trabalhistas, estabelecendo postos de emprego, principalmente na indústria. Então, realmente é preocupante perceber esse elevado desemprego na Península Ibérica, porque na década de 50, muitos se orgulhavam ali, né, do emprego público. Você conversa com senhores e senhoras portugueses, eles têm até um sentimento um pouco nostálgico em relação ao salazarismo e tudo mais. Então, realmente, é um quadro muito recente essa questão de desemprego ali na União Ibérica, claro, né, claro. na Península Ibérica. Okay? Sim, é uma característica, né, bem marcante, né? E aqui pra gente fechar, né? Desemprego. O desemprego, né? Não, desculpa. Perdão, exportação, né? A capacidade, né, de atingir o mercado externo. A gente percebe Portugal com uma exportação anual de 137 bilhões. A Espanha com 663 bilhões por ano, né? Imbatível nesse aspecto. Marrocos com 68 bilhões. E o Irã com 89 bilhões, né? Aqui, bem interessante essa questão, né, Gabriel? Porque a Espanha com um PIB de 1,7 trilhão e chegando aí a 663 bilhões por ano. O Irã tem 1,6 trilhão de PIB, mas apenas 89 bilhões de exportação. Então, o Irã com uma economia muito mais endêmica, né, muito mais, né, internalizada, né, e a Espanha, né, mais voltada para o mercado externo, né? Então, realmente a Espanha deu show aqui nessa questão, né, sem dúvida alguma, né? Pegou o primeiro lugar. Pegou o primeiro lugar. Primeiro lugar em exportação ficou para a Espanha, país que mais exporta em dólares aqui. A gente tem o segundo lugar para Portugal, bem abaixo. Bem abaixo. Pô, ficou em segundo lugar, mas tá muito abaixo. Muito abaixo. Irã em terceiro e o Marrocos seguindo a tradição do grupo, ficando em último. Ficando em último, né? Marrocos denotando aqui, né, sua fraqueza, né? Ele só não ficou em último em desemprego, né, o Marrocos. Só no desemprego que ele não acabou, né, batendo aí como índice mais dramático, né? Mas a gente percebe claramente aqui que a Espanha, nesse último critério, conseguiu desempatar, né? Passando à frente de Portugal em relação a lideranças em quesitos, né, Gabriel? E aí a gente vê a pontuação. Vamos ver a pontuação agora, como é que ficou. De que maneira, né? Vamos lá. A pontuação empatou, né? Portugal e Espanha ficaram 9 pontinhos. 9 Lembrando, pontos. quanto menor a pontuação, melhor você foi, tá? Sim. O Irã fica em, né, terceiro, né, aqui, porque, né, ficou primeiro e segundo colocados ali empatados. O Irã em terceiro, Marrocos em quarto. Mas como é que a gente desempata isso aqui, Gabriel? Porque Portugal e Espanha ficaram com 9 pontos. Já tivemos um desempate logo no grupo B. Aí já ficou uma questão aí. Como que a gente pode desempatar isso daqui? O critério que a gente escolheu aqui para desempate, galera, que provavelmente vão acontecer em outros grupos também, vai avaliar qual o país, né, que ficou em primeiro lugar em mais quesitos. Sim, é isso? É ficou isso em top 1 em mais quesitos. Que no caso aqui teria sido quem? A gente lembra? A Espanha, né? A Espanha, ela ficou em primeiro em PIB, ela ficou em primeiro em IDH e ela ficou em primeiro em exportação. Então ela superou Portugal em mais critérios e por isso ela... Fala aí, Canarinho. Canarinho, dá o resultado pra gente. Moleque, Espanha em primeiro. Espanha em primeiro, Portugal em segundo. Avançam para a segunda fase de forma avassaladora. O famoso deu a lógica aqui, né? Deu a lógica, né, pessoal? Ou seja, no futebol e na vida, há coisas, né? Provavelmente no futebol também vão ser os dois que Eu vão acho passar. que a ordem do grupo vai ser exatamente essa daí, né? Realmente, né? Deve cumprir a lógica aí, né? Outros grupos não... Nada de lógica. A coisa vai aqui... ser bem diferente, mas vamos lá, aqui galera. Parece que ficou. Mas vamos acompanhar isso nos próximos vídeos. Fica com a gente aqui, galera. A gente vai ter outros grupos analisados ali. Toda semana de Copa, até o fim, vai ter Copa do Mundo X. Se inscreve no canal se você está gostando da análise. Vai lá no Instagram do Projeto X, o Projeto X Edu. Essas tabelinhas vão estar todas lá. A gente vai colocar lá para você poder, né, tirar um print, analisar com mais cuidado, para sempre multiplicar suas chances de aprovação cada vez mais. Pessoal, não é isso? deixa lá nos seus comentários as suas sugestões, se você está gostando ou não está gostando. Até porque, pessoal, na segunda fase, a gente vai ter outros critérios. Isso aí. Tá legal, pessoal? Exatamente. Que nós vamos sortear. Mas se vocês pedirem critérios, Thiago, eu quero que vocês analisem tal questão. Se algo for muito pedido, a gente pode incluir na segunda fase, tá vendo? beleza? E olha só, pessoal, a grande final da Copa do Mundo X é uma parada muito louca, porque a gente vai pegar todos os critérios usados e sortear na hora, moleque. E o bagulho é muito louco. Então a sua participação é muito importante, junto com Canarinho Pistola. Tá aqui, ó. Pistola.